Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de administração de capital de giro. Então, a gente já conceituou muito dos elementos de capital de giro, mas aqui eu gostaria de destacar alguns importantes e depois para frente a gente faz mais alguns exemplos em particular para cada um deles. Pessoal, o que a gente precisa lembrar principalmente? Quando a gente fala sobre balanço patrimonial de uma empresa, o balanço patrimonial, a principal característica que ele vai ser dividido nas contas de acordo com a sua liquidez. Então, o critério liquidez, ele vai estar demonstrando quais contas têm mais chance de se converter em dinheiro do que as demais. Nesse caso, a gente vai separar entre ativo e passivo, circulante e não circulante. Lembrando, destacando, acho que isso já é ponto pacífico, mas é sempre bom lembrar. Ativo é tudo que a empresa tem de bens e direitos. Passivo é tudo que a empresa tem de obrigação. E o patrimônio líquido é tudo que a empresa disponibilizou para começar o negócio. Então, fonte básica, pessoal, a gente já também mencionou, mas é sempre bom relembrar. Ativo tem que ser igual a passivo mais patrimônio líquido. Certo? Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Se a gente tivesse que analisar as seguintes contas e dizer se ele é ativo ou passivo dentro do nosso balanço, vamos analisar cada uma das características. Capital social, pessoal. Capital social é dinheiro dos sócios envolvidos. Se é dinheiro dos sócios, então ele é patrimônio líquido. Então deixa eu colocar aqui, patrimônio líquido. Eu achei que... Não, eu tirei. Depois, imobilizado. O que é imobilizado? Imobilizado é um bem que a empresa tem para começar as suas operações. Então, imobilizado, ele é um ativo do negócio, só que ele não tem tanta chance de se converter em dinheiro, então ele não é circulante. Ele é um ativo, ele é um bem, só que ele não é circulante. Opa, apareceu aqui agora. Às vezes tem, às vezes não tem, é uma loucura. Mas vamos tirar para cada um deles para não deixar... Isso, vamos tirar, senão daqui a pouco a gente vai ter problemas. Isso. Então, ativo não circulante. Fornecedores, pessoal, o que é fornecedores? Eu provavelmente fiz uma compra a crédito e fiquei devendo aos fornecedores. Então, ele é uma obrigação, ele é um passivo, provavelmente de curto prazo, então ele é um passivo circulante. Empréstimo, mesma coisa, ele é uma obrigação, eu tenho que pagar para uma instituição financeira, só que ele está dizendo que ele é um empréstimo de longo prazo. Então ele não é curto prazo, ele vai demorar um pouco. Então ele é um passivo não circulante. Prejuízos acumulados. Quem que sofre com os prejuízos acumulados de um negócio? Os sócios. Então foi o dinheiro dos sócios que vai ser remunerado negativamente. Então, prejuízo. Caixa. Ele é um ativo de curto prazo. Então, ativo circulante, ele já é dinheiro, então ele tem liquidez máxima, por assim dizer. Intangível, ele vai ser um bem que a empresa tem para usufruir, só que ele não tem a urgência de converter em dinheiro, então ele é um ativo não circulante. Reserva de lucros, mesma coisa, quem sofre com a reserva de lucros é o próprio negócio e os seus sócios. Estoque, ele é um ativo, ele é um bem do negócio, normalmente de curto prazo. Você tem a tendência de usufruir dele no período menos de um exercício fiscal. Depois, realizável a curto prazo, ele vai ser, normalmente, eu tenho interesse em converter uma venda em curto prazo, então eu vou receber um dinheiro em curto prazo. É um bem, um direito que eu tenho de receber em curto prazo. Clientes, mesma coisa, curto prazo. Empréstimos de curto prazo. É um passivo, então é uma obrigação de curto prazo. Investimentos também seriam, na verdade, investimentos seriam um ativo que você não tem o interesse de converter em curto prazo, certo? Então, se eu fosse transportar isso, vai ficar capital social, deixa eu ver em ordem,
Na verdade, começar assim, caixa, depois clientes, eu iria receber, então já era quase dinheiro, vai demorar um pouco para receber. Depois estoques, opa, cadê? Isso, estoques, opa. Então, caixa, clientes, estoques, deixa eu abrir mais um espaço aqui, mais para baixo, isso, pode fazer a mesma coisa. E depois, realizável a curto prazo. Pronto. Depois, quem mais que ficou de ativo não circulante? Imobilizado, intangível, de ativo não circulante, eu acho que é isso. Isso. Não, tem aqui investimentos. Demais investimentos, né? Então, são todos os que a gente vai chamar sobre ativo não circulante. Depois, o que a gente tem de passivo circulante? A gente tem fornecedores e empréstimos de curto prazo. Opa! Então, fornecedores, empréstimos de curto prazo. Depois, passivo não circulante, só empréstimos de longo prazo, reservas de lucro, vem para cá, prejuízos acumulados também. Opa, deixa eu aproveitar e puxar para cá. Isso. Então, a gente preenche o nosso balanço em ordem de liquidez e de acordo com as suas características, certo? Então, é basicamente isso. Lembrem-se, todas essas características elas são fundamentais para você montar um balanço patrimonial em qualquer lugar do mundo. Depois, mais um exercício, pessoal. Se a gente tiver analisar indicadores de capital de giro de um negócio. Antes disso, vamos aproveitar e relembrar mais um elemento que a gente já viu nas nossas aulas. A gente viu sobre análise horizontal e análise vertical. Isso também é super importante. Deixa eu fazer uma... Isso, acredito que assim fica bem fácil. Então, uma análise vertical, pessoal, a gente vai fazer da seguinte maneira. Deixa eu copiar, colar e deletar. Isso. Então, uma análise vertical, a gente vai seguir o seguinte parâmetro. Eu estou sempre analisando verticalmente, no mesmo ano. Então, nesse caso, eu vou analisar qual que é a representação que o meu ativo circulante possui no total do ano de X1 de 7.500. Se eu for comparar, deixa eu só fazer isso. Então, ele teve a representatividade de 45% e 49%. Se eu extrapolar para todos os outros valores, eu vou saber, então, eu vou fazer uma análise vertical para cada uma das contas no meu ativo, seja ela circulante ou não circulante, certo? Então, do total de 7.500 do meu ativo, 45,49 foi o meu ativo circulante e 54,49 foi o meu ativo não circulante. Depois, aqui, mesma coisa. Eu consigo até copiar e passar para cá. Então, eu analisei representatividade do meu ativo circulante para o meu total do ativo. Se eu fizer isso para todos, eu consigo ter uma noção de como é que foram cada uma das minhas contas. Isso, exatamente. Então, por enquanto, não tem nenhum problema com isso. Deixa eu ver, acho que... não tem problema, deixar assim, por enquanto. Então, a gente fez uma análise vertical para cada um dos períodos. A gente fez uma análise vertical do X1, análise vertical para X2 e assim vai. Deixa eu colocar uma análise percentual aqui, daí já fica... evita esse problema. Pronto. O que sobra, pessoal? Uma análise horizontal. A análise horizontal, eu vou estar analisando as contas de acordo com a movimentação que ele teve entre períodos. Deixa eu fazer Deixa eu acrescentar mais um aqui. Isso. Pronto. Então, a análise, eu vou estar analisando o que aconteceu de X1 para X2 em termos de movimentação. Eu vou analisar esse menos o período anterior e dividir pelo período anterior.
Só que aqui é importante eu colocar entre parênteses. Isso. Opa. Agora ficou igual. Se eu colocar em percentual, é isso aí. Pronto. Porque aqui deu um erro porque não tem nada. Isso. Então, se der erro, eu quero que ele seja 0. Isso. Opa, o que faltou aqui? Isso, ali sim. Então, pronto. Então, pessoal, aqui eu tenho uma ideia, uma noção de que aconteceu entre períodos. Vou colocar x1, vou colocar x2 para x1. Eu tenho uma noção do que aconteceu entre períodos. O que aconteceu? Eu tive, do período de x1 para x2, eu tive um aumento de 12,31 no meu ativo circulante e eu tive um aumento no meu ativo não circulante de 25,18. E assim vai, tá? Então, essa é a análise que a gente faz, é uma análise bem descritiva, mas já ajuda para a gente ter uma noção do que mudou de cada uma das contas. Por exemplo, eu aumentei em 100% nos meus empréstimos de x1 para x2, certo? Já tem uma boa noção do desempenho da empresa. Se a gente tiver que analisar os indicadores financeiros, ficam da seguinte maneira. Capital de giro bruto para os períodos, deixa eu colocar x1 e x2. Deixa eu ver, x1, x2, isso. Então, o meu ativo circulante vai ser o meu capital de giro bruto. No primeiro momento, vai ser de 3.442 e no período x2 vai ser de 3.832. Esse é o meu capital de giro bruto. Depois, o meu capital de giro líquido é o meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Então, no período de x1 vai ser ativo circulante menos passivo circulante, no total de 1.206. Depois, em x2 vai ser de menos 240, certo? Continuando. Capital de giro próprio. Capital de giro próprio é o meu patrimônio líquido menos o meu ativo circulante. Cadê? Aqui. Isso. Para o período de x2, 511. Lembra lá, pessoal, das contas do meu ativo circulante, eu consigo transformar ela em contas financeiras e contas operacionais. Se eu analiso as contas financeiras entre ativo circulante e passivo circulante, eu vou conseguir o que a gente chama de capital de giro financeiro. O capital de giro financeiro é tudo que a gente tiver financeiro menos o meu passivo financeiro. Aqui, o que eu tenho financeiro? Caixa e só. Caixa e só. Então, 58 menos do meu passivo circulante, somente empréstimos são contas financeiras. Então, 58 menos 1.753, 1.695 negativo. E para x2, mesma coisa. Depois, necessidade de capital de giro vai ser um somatório das minhas contas de clientes e estoques, já que eles acontecem em decorrência das minhas operações. Eu tenho venda com clientes e tenho um acúmulo de estoques. E o meu passivo circulante operacional é tudo que eu tive de contato com os meus fornecedores. Então, 2.091 no primeiro ano, aqui não, 2.091 e 3.215. Então, a gente consegue resolver o nosso exercício dessa maneira, certo? Para cada um dos períodos. Então, o que aconteceu em cada um dos períodos? Vamos fazer uma análise rapidinho aqui. Deixa eu colocar entre parênteses para deixar mais fácil. Esse menos esse dividido por esse. Percentualmente, a gente vai ter uma ideia de quanto é que foi o desempenho da empresa do período 1 para o período 2. Então, eu aumentei meu capital de giro bruto, diminui o meu capital de giro líquido, diminui o meu capital de giro próprio, aumentei o capital de giro financeiro
e aumentei pouca coisa da minha necessidade de capital de giro. Certo? Exercício 3. Então, mais uma de indicadores financeiros, indicadores de capital de giro. Eu estou querendo analisar, entre cada uma das contas, eu quero saber qual que foi o meu capital de giro líquido. Então, do exercício, eu vou ter que analisar dessas contas o que é ativo circulante e o que é passivo circulante. Então, pessoal, aqui eu já tenho as respostas, mas eu quero que vocês tentem responder comigo. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido, como o nome diz, é o próprio patrimônio líquido. Depois, imobilizado. Imobilizado, ele é um ativo, só que ele é um ativo não circulante. Depois, disponibilidades. Ele já é dinheiro, é como se fosse o que eu tenho de caixa e banco. Disponibilidades já é dinheiro, ele é um bem, então ele é um ativo circulante. Stocks, mesma coisa, ele é um bem que eu tenho em curto prazo, ativo circulante. Fornecedores, eu tenho a obrigação de pagar meus fornecedores em curto prazo, então passivo circulante. Salários a pagar, então eu tenho que pagar o esforço dos meus funcionários em curto prazo, então passivo circulante. Aplicações financeiras é um bem de curto prazo e diversos passivos circulantes, passivo circulante. Então, qual vai ser o meu somatório do meu ativo circulante? Se vocês quiserem fazer o cálculo, pessoal, pausem o vídeo e tentem somar o que a gente já classificou. Se vocês não quiserem, a resposta está aqui. Então, ativo circulante vai ser de 1.141,20 e o meu passivo circulante, o somatório do meu passivo circulante vai ser de 1.102. Ativo circulante menos passivo circulante vai dar então meu capital de giro líquido de 39,20. Certo? E a resposta final. Exemplo 4. Aqui, pessoal, já é uma análise que a gente tem que ter a partir do que já foi declarado dos indicadores de capital de giro. O exercício pede a análise da situação da empresa e ele quer saber, então, qual foi a situação da empresa em relação às fontes de financiamento de curto prazo. O que a gente consegue ver aqui, pessoal? O que eu tenho de ativo circulante operacional de um ano para o outro não se alterou. Ativo circulante financeiro também não. Ativo não circulante não se alterou. Mas as minhas obrigações em curto prazo aumentaram do período X0 para o período X1. O meu passivo circulante financeiro diminuiu em 300. O meu passivo não circulante permaneceu inalterado e o meu patrimônio líquido aumentou em 200. Então, quais são as principais ações adotadas pela empresa? O que isso significa? Como é que anda a situação da empresa? Pessoal, se eu estou querendo saber a situação da empresa, eu tenho que analisar os indicadores. Então, o que a gente poderia fazer, por exemplo, deixa eu pegar alguns dos indicadores que eu já tenho aqui atrás. Deixa eu só copiar cada um deles. Então, pessoal, se eu já tenho uma ideia, eu consigo analisar a situação da empresa pelos indicadores. Aqui é um exercício descritivo. Então, vocês provavelmente teriam que demonstrar o que aconteceu com o capital de giro bruto da empresa. Permaneceu inalterado no valor de 700. Então, já é uma forma de descrever a situação. Depois, o capital de giro líquido da empresa, o que aconteceu? Ele vai ser o ativo circulante menos o meu passivo circulante. No ano X0, o que aconteceu com o meu ativo circulante? Ele era 800, que é o total do ativo circulante mais o ativo circulante operacional, mais o meu ativo circulante financeiro, menos o meu passivo circulante operacional de 400, mais o meu passivo circulante financeiro de 400, que totaliza 800, eu tinha então um valor de capital de giro líquido de 0. No período X0. No período X1, o que aconteceu? Ele era de 800, permaneceu inalterado o meu ativo circulante, só que o meu passivo circulante decresceu e foi para 600. Então, eu tive um
capital de giro líquido positivo de 200. A minha situação financeira na empresa X0 era dessa maneira e aumentou, melhorou no período X1. E assim vai, tá, pessoal? Aqui são algumas das análises que a gente pode fazer. Eu vou completar rapidamente aqui e a gente já retorna na nossa análise. Opa, aqui é 400, isso. E aqui foi de 100 menos 100, 0. Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Aqui 700, deixa eu ver, isso, 700 menos 400. Depois 700 menos 500. Isso, agora sim, agora a gente acabou. Então, o que aconteceu? Na letra B, a gente está querendo analisar, então, qual foi o que aconteceu com as fontes de financiamento de curto prazo da empresa. Lembra, pessoal, fontes de financiamento, tudo que a empresa tem de opções, seja de capital de terceiros ou capital próprio, para investir em ativos. Então, fontes de curto prazo, tudo que a empresa tem de passivo circulante na empresa. Passivo não circulante não entra no cálculo. O que aconteceu com essas fontes? O meu passivo circulante operacional aumentou em 500. Então eu tive um aumento das minhas operações em 500. Pode ter sido fornecedores, por exemplo. Aumentou em 100. E o meu passivo circulante financeiro diminuiu em 300. O passivo circulante financeiro diminuindo em 300, pessoal, o que significa? Provavelmente a empresa ela quitou com empréstimos de curto prazo. Então, nesse caso, a empresa liquidou dívidas de curto prazo, só que ela liquidou de alguma maneira, ela teve que fazer o pagamento. Provavelmente, ela pode ter tirado dos lucros, a empresa teve lucro, ela resolveu quitar. Ou então, enfim, ela, de alguma maneira, ela conseguiu fazer a quitação dessa dívida. São essas análises que a gente consegue fazer simplesmente analisando esses indicadores, tá, pessoal? E a análise da situação que a gente faz no período X0, ela tem que se basear nesses indicadores. E a partir daí descrever, certo? Então, vai de uma parte mais braçal para você fazer a descrição do que significa cada um desses indicadores. Se vocês tiverem dúvida com esse exercício, pessoal, me perguntem ou deixem alguns comentários que a gente vai mencionando. Por fim, a gente tem essa análise que a gente consegue fazer rapidamente. Como é que a gente consegue analisar o que acontece com o nosso capital circulante líquido com essas situações? Como é que... Índice de liquidez? Índice de liquidez vai ser outro vídeo. Peço perdão, pessoal, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Então é isso. Sobre indicadores de capital de giro, a gente permanece com esses conteúdos. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, críticas e sugestões, deixem nos comentários abaixo e a gente vai conversando. De novo, pessoal, se vocês têm dúvidas sobre qualquer um desses elementos, se quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, eu fico inteiramente à disposição. Um abraço, pessoal.